A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 1: Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong. Semana 2. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Domingo, andar pela fé. Ler com oração. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. No livro de Deuteronômio, há uma passagem em que Deus promete levantar um profeta para Israel, referindo-se à vinda do Senhor Jesus. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19. O profeta de Deus, o canal que o Senhor usa para falar sua palavra, não tem liberdade de falar o que é propriamente seu. A palavra profética não é a palavra de um homem, mas é a palavra que provém de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Se não a aceitarmos, não aceitaremos o próprio Deus. O Senhor Jesus jamais falou algo de si mesmo. Pelo contrário, o Pai que estava nele é quem falava. João, capítulo 14, versículo 10. A palavra que o Pai falava nele realizava a obra de Deus. Capítulo 6, versículo 29. Por isso, o inimigo ataca a palavra profética, com perseguições e mentiras, tentando confundir nossa mente. Ele sabe que a palavra de Deus realiza sua obra, por isso tenta confundir-nos, colocando dúvidas em nossa mente e induzindo-nos a andar segundo o homem natural, cheio de críticas e questionamentos. Por esse motivo, não devemos andar pelas coisas que se veem, mas pelas que não se veem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Jesus não veio por sua própria vontade, mas em obediência ao Pai, que o enviara. João, capítulo 7, versículos 25 a 29. O enviado de Deus não tem liberdade de falar ou fazer algo de acordo com sua vontade, mas deve falar e fazer o que Deus quiser. Era a liderança judaica que perseguia Jesus, não o povo judeu. Muitos dentre o povo creram que Jesus era o Cristo, mas os fariseus e os principais sacerdotes, tomados de inveja, enviaram guardas para prendê-lo. João, capítulo 7, versículos 30 a 32. Por isso Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Versículos 33 e 34. A última frase é um enigma. Se Jesus estava fisicamente naquele lugar, por que disse que os outros não podiam ir? Onde Jesus estava? O versículo a seguir nos revela: Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João, capítulo 14, versículo 3. Então, onde estava o Senhor? Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 6. Jesus estava no Pai o tempo todo. Cristo precisava morrer, realizando a obra de redenção, e ressuscitar para então receber os discípulos onde ele estava, isto é, no Pai. Jesus é o caminho que introduz no Pai os que nele creem. Ele disse a Felipe: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João, capítulo 14, versículos 10 e 11. Hoje, por meio de Cristo, nós também estamos no Pai. Entretanto, quando Jesus disse isso, os judeus não entenderam. Disseram, pois, os judeus uns aos outros:
Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir? João, capítulo 7, versículos 35 e 36. Aqui temos mais uma prova de que o homem natural não consegue entender nem aceitar as coisas espirituais. Quando Deus criou o homem, soprou seu fôlego de vida naquele corpo de barro ainda inerte, e a partir daí, o homem tornou-se alma vivente. Esse sopro de Deus se tornou o espírito do homem. Nosso espírito não foi criado a partir de algo terreno, mas veio da eternidade, do sopro de Deus. Por essa razão, nossa alma também é eterna. Temos o corpo exterior para viver na terra e tocar as coisas físicas. Mas no âmago somos formados pelo que é eterno. Hoje estamos limitados por esse corpo, que na verdade é uma habitação temporária. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Por isso, embora limitados e condicionados a viver apenas pelo que vemos, saibamos que possuímos dentro de nós algo eterno, de outra dimensão. Quando nascemos de novo, nascemos do alto, e agora temos Cristo morando em nós. Cristo é a escada que faz a ligação das coisas terrenas com as celestiais. João, capítulo 1, versículo 51. Não precisamos restringir-nos a viver aqui embaixo, mas podemos subir pela escada que é Cristo. Aprendamos a viver no Espírito. É preciso cuidar bem de nosso corpo hoje, mas muito mais necessário é cuidar do que é eterno. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 2 e 4. A maior parte dos cristãos já passou pela morte e está aguardando a ressurreição quando Cristo voltar. Nós, entretanto, temos a oportunidade de não passar pela morte, mas ser arrebatados vivos e ter nosso corpo transfigurado na volta do Senhor. Se Deus tiver misericórdia de nós e se andarmos por fé, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, realizando sua vontade, poderemos ter esse privilégio. O que é andar por fé? É andar pela palavra. Deus fala, eu obedeço e ando. Fazemos imersão na palavra para inculcá-la dentro de nós e deixar que ela trabalhe em nossa pessoa, dando-nos a direção do Espírito. Isso é andar por fé. Em Hebreus lemos: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Capítulo 11, versículo 1. Quando cremos na palavra, ela nos leva para outra esfera, a esfera das coisas invisíveis. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 3. A realidade está nas coisas que não se veem, porque tudo que é visível proveio de coisas invisíveis. Deus está nas coisas invisíveis e, a partir daí, criou as coisas visíveis. Estamos muito condicionados a viver pelas coisas físicas, visíveis, palpáveis, acostumados com a lógica e racionalidade humanas. Ao contatar o que é espiritual, nossa tendência é insistir em usar a lógica humana, ou seja, tentar servir a Deus com os moldes do homem natural. A conversa do Senhor com Nicodemos ressalta que o homem natural não consegue compreender nem seguir as coisas de Deus. Precisamos deixar o que é natural de lado e agir como nascidos do Espírito, vivendo por fé e não pelo que vemos. Esse é o viver que fará de nós vencedores. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.